cumprimento todas as pessoas aqui presentes. É um prazer estar aqui e faz um bom tempo que a gente começou a conversar com a Secretaria de Turismo do Estado e também com a Márcia, que também agradeço, né, todo o apoio e a ponte, né, que você conseguiu fazer aqui com a gente, porque é muito importante que a gente consiga ficar próximos dos municípios, né? Infelizmente, a gente não tem, como o Tribunal de Contas, né, escritórios descentralizados, então a gente está lá na capital. Então, toda a possibilidade que a gente tiver de participar de eventos e para estreitar os laços, para a gente é importante. Então, obrigada pelo espaço que vocês estão abrindo aqui para a gente, né? Eu vou ser sucinta, obrigada. Eu vou ser breve, inclusive, porque daí a gente pode conversar mais e, a partir dos pontos que eu trouxer aqui, vocês trazem as dúvidas. A gente recebeu algumas questões já, eu tentei inserir aqui. Mas o principal objetivo meu aqui hoje é assim, que todo mundo consiga sair daqui sem medo do patrimônio. Tá? Eu tenho conversado bastante com a Secretaria de Turismo para ver como que a gente consegue estimular que os recursos do DAD sejam utilizados para restauro, para adaptação de edifícios tombados. E aí a gente ouve algumas coisas que são falhas de comunicação, outras que são estigmas realmente que existem em torno das coisas tombadas. Então, vamos ver se a gente consegue, né, acertar todos esses pontos. E aí eu começo com essa imagem aqui, que é a sede da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo, é onde está também a sede do Condefat, e que é a Estação Júlio Prestes. Hoje, muita gente não conhece mais esse edifício como Estação Júlio Prestes, né? Conhece como Sala São Paulo, que é a sala de concertos com a melhor acústica da América Latina. E foi feita dentro de um edifício tombado, né? Então, eu gosto de começar com essa imagem justamente para falar, tipo, olha, o patrimônio ele precisa começar a ser visto como uma oportunidade. Confesso que eu já fiquei feliz com tudo que eu ouvi do pessoal do Tribunal de Contas aqui, que eu sempre achei que o Condefat aqui fosse o lobo mau, né? Já percebi que não. Então, já estou feliz. Vamos ver, né, se a gente consegue melhorar ainda mais essa visão. Tá? Aí, então, só para deixar todo mundo na mesma página, né, quando a gente fala de preservação de patrimônio cultural, a gente, no Brasil, pode ter uma sobreposição de tombamentos, né? Então, a gente tem o IFAM, que foi criado em 1937, no Estado de São Paulo, o Condefat, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo, criado em 1968. Aqui tem o Conselho Municipal da cidade de São Paulo, que é o Compresp, mas o Conselho Municipal mais antigo do Estado é o de Piracicaba, que é o CODEPAC, que foi criado em 1979. Por legislação federal, todo o Estado precisa ter um órgão de preservação do patrimônio, mas os municípios não. Então, no Estado de São Paulo, a gente tem apenas 42 conselhos municipais de patrimônio, que mostra, na verdade, que o Condefat tem um papel muito grande na preservação também do patrimônio municipal. E, justamente por isso que é importante a gente estreitar os laços e conseguir estabelecer um diálogo produtivo e efetivo, né? Para vocês terem uma ideia, esses são os tombamentos do Condefat no Estado de São Paulo. São 500 tombamentos, e é importante, quando eu falo em tombamentos, a gente tem alguns tombamentos que incluem vários edifícios. Por exemplo, aqui em Brotas, a gente tem uma escola estadual que é tombada, está dentro de um tombamento que é uma resolução, mas que tem 146 edifícios. Então, se a gente falar em imóveis, a gente teria um universo aí de mais de 2.000 imóveis tombados no Estado de São Paulo. Vocês estão vendo por esse mapa e por esse também que a distribuição não é lá muito homogênea,
né? Essa é uma das metas dessa gestão, que é conseguir deixar isso um pouco mais equilibrado, tá? No estado todo. E já temos trabalhado para isso. Nesse mapa anterior, só voltando um pouquinho, dá para ver essa diferença de cor. O que está em amarelo, por exemplo, é o que está em estudo de tombamento. Então, também a gente pretende conseguir melhorar o equilíbrio nesse mapa. Tá? Quando a gente fala sobre esses tombamentos, a princípio, num tombamento, mesmo um edifício sendo tombado, você pode fazer qualquer coisa, até demolições parciais, desde que você tenha autorização do CONDEFAT. Então, é importante assim, conhecer qual é essa legislação, e aí esse é o site do Conselho, que tem um item lá de bens protegidos, então vocês conseguem ver quais são os bens tombados, enfim, em cada cidade, entrando em um desses itens. Está bem pequenininho, mas acreditem em mim, aí tem uma breve descrição do que é o bem tombado e tem a resolução de tombamento. Que a resolução de tombamento, gente, é a melhor amiga de vocês, porque é ali que tem todas as regras do que pode e do que não pode ser feito. Alguns de vocês podem estar pensando assim, não é verdade. Realmente, no caso de tombamentos mais antigos, então, se você olha os tombamentos das décadas de 80 e 90, essa resolução ela é mais genérica. Tem algumas, inclusive, que é simplesmente tombe-se, ponto. Então, nesses casos, a gente precisa ter um diálogo ainda mais próximo. Mas os tombamentos mais recentes, a gente já trabalha numa linha de ter claramente definido o que pode e o que não pode ser feito. Ainda no site do CONDEFAT, a gente tem essa parte de legislação, que também é um outro espaço importante, porque aí tem as regras de como as coisas funcionam, como pedir autorização, questão de apuração de irregularidades, porque, sim, a responsabilidade pela preservação de um edifício é do município. A gente teve, recentemente, alguns casos de edifícios do Estado tombados que foram cedidos para o município, num estado razoável de conservação. O município, enfim, por uma série de questões, acabou não conseguindo fazer nada. 10 anos depois, ele devolve o imóvel acabado, né? Acabado para ser educado. Então, é importante lembrar que, nesse período, o município é o responsável. Tá? E aí tem toda a parte de legislação. Mas como que é esse processo, afinal de contas? Aqui eu tenho dois esquemas. Um que é o processo de tombamento, e aí já antecipo, porque realmente eu percebi agora que a letra ficou pequena, mas esse material está disponível para vocês depois. O processo de tombamento ou registro, parênteses importante, quando a gente fala de edifícios de patrimônio cultural construído, a gente fala de tombamento. E quando a gente fala de patrimônio imaterial, a gente fala em registro. Então, mas o processo é o mesmo. Entra com um pedido, isso tem uma análise técnica, vai para uma análise do conselho. Se tem mérito, é aberto um processo, e aí é neste momento que passa a valer uma preservação sobre aquela área ou sobre aquela prática. Esse estudo continua e aí isso volta para o conselho, inclusive para definir bem como que é a resolução e como não é. Nesse momento é que é possível fazer algum tipo de contestação, por exemplo, do tombamento. Essa é uma parte importante. Quando os senhores receberem uma cartinha dizendo, tipo, olha, esse bem está tombado, se for contra, ou às vezes, principalmente no caso de municípios, a definição de áreas envoltórias, elas podem entrar em conflito com uma legislação de zoneamento, de planejamento urbano, por exemplo. É nesse momento que os senhores têm que se manifestar formalmente e falar, tipo, olha, não concordo com isso ou não concordo com aquilo. Então, esse é o processo para tombar e o trâmite de aprovação. Então, nas coisas, e aí eu falo coisas porque a gente pode estar falando de um edifício ou pode estar falando de uma coleção de arte, por exemplo. Nas coisas que já são tombadas, qual que é o trâmite de aprovação? Então,
Primeiro, faz-se um protocolo. Hoje, a gente está com todo o protocolo online, através do sistema SEI. Conseguimos, há 2 semanas, criar o módulo externo, então não é necessário mais mandar via correio ou ir lá pessoalmente. Então, hoje, de onde os senhores estiverem, é possível fazer o pedido. Depois vai para a análise da área técnica da UPPH. O PPH é a Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico da Secretaria, que é o braço técnico do CONDEFAT. Vai para essa análise técnica, depois vai para a análise de diretoria e coordenação. Nesse momento pode haver alguma posição técnica contrária. Tudo isso vai para o conselho, que é essa caixinha que está em cinza, na esquerda. Por que está em cinza? Porque quando vai para o conselho, dependendo do tipo de intervenção, isso exige uma relatoria de conselheiro, ou vai para uma aprovação em bloco, que significa que vai só com o parecer do técnico. Por que eu estou reforçando isso? Porque isso impacta diretamente no tempo de aprovação. Encaminhado para o conselho, há uma deliberação. Essa deliberação é publicada no Diário Oficial. O que vale é a publicação no Diário Oficial. Principalmente com o processo digital, hoje, é possível vocês verem os pareceres dos técnicos, o parecer do conselheiro, nada daquilo tem validade. O que vale é o que sai no Diário Oficial. Toda a nota que é interessado é através do Diário Oficial. Esse processo todo, ele acontece de 3 a 6 meses. Tá? E aí também, algum dos senhores pode falar, imagina, eu já levei 2 anos para aprovar coisa ali. Né? Esse processo pode ser mais longo, dependendo da complexidade do edifício, mas, principalmente, dependendo de como o processo entra. Então, uma pergunta que todo mundo me faz é como que eu consigo agilizar isso? Né? Primeiro, é importante dizer que tem algumas coisas que a gente não consegue agilizar. Então, a aprovação em menos de 2 meses, gente. Né? Por quê? Porque eu preciso fazer esse trâmite de uma análise técnica e de passar pelo conselho. O conselho se reúne a cada 15 dias. A pauta tem que ser publicada 5 dias úteis antes. Então, você tem alguns prazos legais que só aí já vai 1 mês. Né? Então, tenham sempre essa data em mente. A coisa boa é que a aprovação do CONDEFAT não tem prazo de validade. Tá? Então, está pensando em fazer um projeto, mas não tenho recurso, não sei se vai virar. Não interessa, entra com o processo, pede aprovação. Se depois de 5 anos vocês conseguirem o recurso, beleza, está valendo. Né? Não é como um alvará, por exemplo. Então, é só uma aprovação, então usem isso a seu favor. Uma outra coisa que ajuda muito nesse processo de agilizar, né? Eu falei que é o processo entrar redondo. Como que vocês conseguem garantir isso? Conversem com a gente. No último slide, vai ter um e-mail, que é o nosso e-mail institucional, que é o PPH. É uma sopa de letrinha, mas significa Protocolo da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico. Através desse e-mail, vocês podem pedir uma reunião com um técnico. Né? E aí, eu quero uma reunião com um técnico para falar sobre um projeto no edifício X. A gente tem os técnicos divididos ou por tema ou por região do Estado, então a gente já consegue direcionar isso. Aí você chega com o técnico e fala, olha, estou com o material aqui, quero protocolar, é isso mesmo, está faltando alguma coisa, ou estou em dúvida, tem que fazer um memorial, mas não sei se só isso é o suficiente. Essa conversa prévia ajuda muito o projeto entrar redondo. Tá? Então, essa é uma maneira de agilizar esse processo todo, garantir que a gente fique mais perto ali dos 3 meses, ou até menos. Então, essa é uma maneira que é importante. A outra forma, né, que é um mecanismo pouco utilizado pelas prefeituras, mas que é uma maneira também, principalmente, de planejar obras maiores, que é fazer uma aprovação em etapas. Então,
Então, estou pensando, tive uma ideia aqui de fazer um anexo, mas vai ser um prédio grande, não sei se vai rolar. Se os senhores entrarem nas documentações que são exigidas, né, para entrar com um pedido, você precisa ter o projeto completo, né? Mas é uma ideia ainda. Tudo bem, entra com um pedido de aprovação de diretrizes, por exemplo. Porque daí você precisa ter um croquis, uma carta de intenções, uma volumetria, um estudo muito simples, que não necessariamente precisa contratar fora. Na maior parte das vezes, a equipe interna da prefeitura mesmo consegue fazer isso. E aí manda lá, né? E aí o conselho vai analisar, tipo, ok, sei lá, quero construir um prédio de 15 andares do lado da escola que é tombada. O conselho vai falar, ok, ou vai falar, não, 15 é muita coisa, faz 10, enfim. Ele dá diretrizes. E aí, com isso, é muito mais fácil depois fazer um projeto básico, projeto executivo, e quando isso volta para o conselho, você já tem uma pré-aprovação. Então, tudo fica mais rápido também. A outra coisa, dentro dessa linha que as autorizações não vencem, é aprovar planos gerais. Então, estamos chegando na época de iluminação de Natal, né? Aprova diretrizes de iluminação de Natal. Você não precisa saber se vai fazer no prédio A, B ou C. Só fala como você vai fazer. Vou fixar as luzinhas com o quê? É com cola quente? É com prego? É com grampo? Faz um memorial. A maior parte das vezes, as empresas que fazem isso, o material técnico que está na proposta é o que a gente precisa para analisar. E aprova. E aí fala, tipo, olha, essa é a técnica que a gente vai usar em todas as iluminações de Natal. Ponto. Né? Se aprovou para esse ano, o ano que vem, você não precisa aprovar de novo, você não precisa comunicar nada. Você tem um número de aprovação publicado no Diário Oficial, lá bonitinho. Né? E aí, dentro desse processo, né, eu estou aqui sempre mencionando prefeitura, mas é importante a gente lembrar quem preserva, né? A gente tem vários agentes envolvidos aí. Então, tem o IFAM, tem o CONDEFAT, você tem outras secretarias de governo. Então, principalmente para quem tem tombamento em área ambiental, pessoal do meio ambiente está sempre junto, Secretaria de Turismo, principalmente quando a gente fala de verbas aqui do DAD, está no meio também, os municípios, principalmente porque a parte de zeladoria urbana é uma coisa que tem um peso muito grande na manutenção, na conservação de edifícios, ainda mais quando a gente fala de cidades que têm centro histórico preservados. Então, como eu faço, enfim, como eu lavo a calçada, isso tem um impacto importante. E a sociedade em si, né? Porque é o proprietário. E, nesse caso, a sociedade, o que eu diria que é o mais importante é como a gente consegue sensibilizar as pessoas no sentido de que um prédio tombado não precisa necessariamente ser um museu, um centro cultural ou uma biblioteca. Pode ser? Pode ser. Mas pode ser também um restaurante, pode ser um hotel. Principalmente aqui, óbvio, eu vou puxar para o lado turístico, uma coisa que tem se falado muito é na questão da experiência do turismo e de como você consegue encontrar coisas que sejam efetivamente regionais. Eu não quero ir, sei lá, para Embu e ver exatamente o que eu vejo na capital, por mais que esteja ali perto. Eu quero ter uma experiência diferente. E aí, explorar esses edifícios históricos é um ganho enorme, porque aí você recupera esse edifício, você consegue ter, né, o bolo tipo casa da avó, um café diferente, você dá essa experiência para o turista, né? Ele encontra alguma coisa que não encontra na cidade dele. E pensar que, além das coisas tombadas, a gente tem outros instrumentos. Os senhores notaram que, agora há pouco, eu falei em edifícios históricos, não em edifícios tombados. Muitas vezes, você não precisa ter a cidade inteira tombada. Mas você tem ali uma praça que tem a igreja tombada,
como que é esse entorno? Esse entorno ele ainda tem características históricas, ele não pode ser explorado nesse sentido, independente de tombamento ou não. Então, você vai fazer uma obra, você faz como se fosse tombado, ou seja, e o que é, né, fazer uma obra como se fosse tombada? Eu vou preservar as características originais. Então, tem uma janela quebrada, que era de madeira, eu não vou substituir por uma de alumínio, tipo o Sasazaki, que eu vou ter que diminuir o vão dela, né? Até posso fazer uma de alumínio, mas faz do mesmo tamanho, né? Isso é uma forma também de estimular uma economia local, no sentido assim, é o pequeno marceneiro, é o ferreiro, que começam a ter uma outra fonte de trabalho também, né? E aí, nesse sentido, e já me encaminhando para finalizar minha fala, eu queria mostrar algumas coisas que a gente faz, mas que eu entendo que ainda assim, tem um potencial para acontecer de uma maneira muito melhor estruturada. Tá? Então, uma primeira, coloquei umas fotos assim divertidinhas de gente em obra, mas que é apoio técnico. Tá? Então, a gente tem um mecanismo que hoje funciona só na capital e em Santo André, por conta da Vila de Paranapiacaba, que é o Escritório Técnico de Gestão Compartilhada. O que é isso? Cidades que têm muita coisa tombada em mais de uma esfera, a gente faz reuniões conjuntas com DEFAT e IFAM. Né? Itu, por exemplo, é um lugar que talvez tivesse sentido, né? Ter esse tipo de dinâmica, porque isso ajuda muito no momento em que você tem que aprovar um projeto nos dois órgãos. Burocraticamente, a gente não consegue fazer um guichê único, infelizmente, é uma coisa que em várias gestões já se tentou, mas burocraticamente não dá, porque você tem que passar essas aprovações por um conselho, e os conselhos são independentes. Mas a gente consegue, sim, fazer um parecer técnico conjunto. E isso já, quando chega nos conselhos, putz, é uma coisa que ajuda muito, né, no processo de aprovação. E uma outra coisa é apoio técnico, efetivamente. Estava comentando com alguém aqui hoje, que tem uma equipe nossa que está indo, semana que vem, por exemplo, para Ribeirão Preto, porque, enfim, a igreja matriz está com um problema na torre e a gente vai lá para entender e, principalmente, dar apoio para a prefeitura no sentido de como que é viável resolver aquilo. Dentro do cenário, que acho que é o de todo mundo, que a gente não tem rios de dinheiro, né? E que são coisas que exigem uma ação rápida. Então, isso também é importante. Coisas emergenciais. Pega o telefone e liga para a gente. A gente já teve mais de um caso, esse de Ribeirão, em Piracicaba, principalmente quando começa a época de chuva, que, assim, por telefone a gente fala, não, está com esse problema? Faz isso, assim, assim, assado, né, sem precisar esperar uma autorização. E aí, depois, a gente faz o registro disso, e tudo isso, assim, para usar a expressão do Tribunal de Contas, dentro das 4 linhas, né? Dentro do nosso estatuto, isso é permitido, mas é uma coisa que é pouco utilizada. Então, nos explorem, né? Nesse sentido, apoio técnico, também a gente está indo no final do mês para Cananéia para dar uma oficina. Né? Eles querem que a gente vá lá conversar com a equipe da prefeitura. Estamos indo, né? É uma questão de conversar. Outra coisa, o nosso site, ele não é dos mais bonitinhos, mas tem muita informação. Aí também está pequenininho, mas naquelas caixas cinzas ali embaixo tem tudo quanto é tipo de projeto, de processo que pode passar pela mão de todos aqui. Então, conservação, ação emergencial, restauro, demolição, está tudo ali, tem toda a documentação que é necessária. Então, assim, explorem esse site. Mas, na dúvida, ali tem também o nosso telefone, pega o telefone, liga ou escreve para aquele e-mail que vai estar no final.
E aí, mais 2 itens. Primeiro, falar um pouco de eventos. Evento em Bem Tombado, sim, precisa ser aprovado. Mas, olha só, tem 2 aí. De Itu, né? Uma feira que aconteceu ali no centro, o centro histórico, que é tombado por nós e pelo IPHAN. Dá para fazer. Né? E um outro que é na capital, no Vale do Anhangabaú, que eles fazem evento assim, para milhares e milhares de pessoas. E é também uma área tombada. Uma coisa que é uma boa prática e que efetivamente funciona é aprovar regras gerais de evento. Então, eu quero fazer feiras na praça. Né? Para isso, tem as barraquinhas? Tem, mas, poxa, eu monto também uma estrutura um pouco maior, monto um palquinho para fazer um show. Eu sei quando que vai acontecer? Não. Eu sei se vai precisar ter o palco para o show ou não? Também não. Não interessa. Usa o cenário maior. Então, poxa, se for uma feira que tem 500 expositores, que tem show, que vai ter food truck, bota tudo ali nesse plano de eventos, né? Porque daí você fica com isso aprovado. Quando vai ter o evento, que muito provavelmente vai ter um responsável técnico, um parceiro, né, que a gente estava falando, o que o parceiro vai fazer? Ele encaminha uma carta para o CONDEFAT falando assim, olha, vou fazer um evento na data X, usando a aprovação Y, com tal item. Né? Então, é o palco e é o food truck só, não vai ter barraquinha. Ou não, vai ter tudo. Certo? Porque aí isso não precisa esperar autorização. Dessa maneira, surge um evento assim, do nada, que a gente sabe que acontece, não vai ter problema de denúncia, porque, gente, a quantidade de denúncia que a gente recebe no CONDEFAT é enorme. Sempre tem alguém que vai reclamar porque o som está alto, porque não gostou do que estava vendendo e tudo mais. E uma outra coisa que é interessante, aí no sentido de explorar esses eventos, é que você pode começar a criar identidades próprias e, principalmente, explorar essa característica que vocês têm ali. Então, a barraquinha tem um projeto X, né, que é típico, sei lá, algum elemento típico da cidade. Né? Vocês podem explorar isso de outras formas. Um parênteses importante, que eu acabei não falando lá no começo, vou dar um spoiler aqui para todo mundo, mas até o final do ano, a gente está aguardando ainda a agenda do governador, mas até o final do ano a gente lança o Sistema Estadual de Patrimônio Cultural. Isso significa o quê? Que a gente vai ter institucionalizado toda essa questão de como que a gente faz esse apoio para as prefeituras, como a gente dá esse apoio técnico para as prefeituras, e a gente vai ter uma área no site do CONDEFAT de boas práticas. E aí, essas boas práticas, a gente quer colocar coisas assim, muito de cotidiano mesmo. Pô, eu vi que o cara fez um evento ali super legal. Como que ele conseguiu, se o negócio é tombado? Né? A gente coloca ali como foi o processo de aprovação, ou como foi o processo de financiamento. Né? Inclusive, porque aí a ideia é colocar as pessoas que fazem esse tipo de ação para conversar. Né? E aí, um pouco o que eu já falei, aqui a gente tem Amparo, Anhembi, São Luís do Paraitinga, de como assim são cidades que conseguem usar, seja o patrimônio urbano, seja o patrimônio rural, seja o patrimônio ambiental, como que a gente consegue usar isso a favor do turismo. Então, pode ter muita gente, sim. Isso pode ser usado como um espaço, por exemplo, para reencenar determinadas práticas culturais. É tudo uma questão da gente conversar, né? Como isso pode ser feito. Estou lembrando agora, e aí, para terminar mesmo, vou usar o exemplo de Barretos. A gente teve uma equipe que esteve lá, acho que faz já uns 3 meses, para conversar sobre o recinto de Barretos, que é um espaço, para quem não conhece... Oi? Então, é o antigo.
o Recinto Antigo, que é um espaço muito legal, super importante, enfim, onde começou toda a história dessa coisa de festa de peão e de rodeio e tal, mas que hoje tem um problema sério, porque você tem a dinâmica das festas, o tamanho dos animais completamente diferente, né? E aí a gente foi lá justamente para falar, pô, como que a gente consegue fazer essa adaptação? Vai ter que fazer uma intervenção que é maior. No que eu falo maior, significa efetivamente alterar algumas áreas para conseguir adaptar ao uso de hoje. Mas, gente, dá para adaptar, né? E aí o ganho é enorme, porque, além de você conseguir ter um uso para aquele espaço que tem a ver com a dinâmica econômica e social da cidade hoje, você consegue ter um diferencial em relação a qualquer outra cidade que faz o mesmo evento. Por quê? Pô, é o lugar onde tudo isso começou no estado de São Paulo, né? Então, quando a gente fala de juntar turismo com patrimônio, no fundo é isso. Você conseguir dar uma experiência diferente e se diferenciar em relação ao município que está do seu lado, que às vezes tem um ingresso mais barato, né? Então, assim, olhar o patrimônio dessa forma, lembrando que, assim, repetindo o que eu falei no começo, tudo pode, é só a gente conversar antes, tá certo? Mais uma vez, então, aqui, né, o que eu prometi, os e-mails, mais uma vez agradeço o espaço que vocês deram aqui para o Condefat e fico à disposição de todos. Obrigada. Mariana, muito obrigada pela sua fala. E eu começo agora com a CDHU primeiro, que eles têm algumas observações a fazer para nós. Depois eu passo para a Ibiúna. Boa tarde a todos. Mariana, bárbaro, certo? A gente já tinha até comentado um pouquinho antes com a Mariana que o site melhorou muito, tem muitas coisas, facilitou muito para a gente fazer as consultas, tá? Então, isso também facilita para a gente pensar um pouquinho mais no turismo, voltado nessas áreas. Ela mesma deu exemplo da gente começar a explorar esse ponto, essas coisas antigas. Eu sou suspeita, porque eu adoro as coisas antigas, as restaurações, essas coisas, tá? Então, a gente tem que focar um pouquinho mais pegar a verba do turismo e pensar nesse sentido. E com as facilidades que ela está nos dando a chance, lógico, tem toda a parte burocrática, sim, tá? Mas tem caminhos que a gente pode encurtar, né? Dentro do quadradinho, dentro das 4 linhas, tudo, a gente pode explorar bastante os patrimônios que a gente tem para gerar turismo, tá? A gente tem, daí eu vou conversar depois com ela, algumas coisas que são muito específicas, tá? Que a gente já viveu com os próprios problemas das instâncias e dos MITs. O São Pedro mesmo, recente, nós tivemos um problema, foi um convênio aprovado, tudo, e depois, na hora de executar, teve uma denúncia e que teve que parar, tivemos que mudar. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar muito em cima disso, que vai atrair muitos turistas, vamos trabalhar nisso, e vamos... Mariana, agora você está perdida com a gente, tá? Nós vamos pedir muito a sua ajuda, e eu acho que vai ajudar bastante os nossos convênios, tá bom? Muito obrigada. É isso mesmo. Obrigada, que a gente Silvana. quer, viu? Que vocês venham encher a nossa paciência. Estamos aqui para isso. Esse é o objetivo, né, Mariana? Exatamente. De nós estarmos aqui hoje abrindo um espaço para vocês. Exatamente. No Condefat, com a Mariana, que sempre foi muito solícita com a gente, para a gente perder o medo de como trabalhar o patrimônio em conjunto com o turismo. Então, eu tenho agora Ibiúna, Embu das Artes e Atibaia. Oi, Mariana, boa noite. Estou secretária de Cultura e Turismo de Ibiúna. E em Ibiúna nós temos um parque estadual tombado, né, a Serra de Paranapiacaba. E dentro do nosso parque estadual nós temos a comunidade tradicional caipira. Eu gostaria de saber como a gente pode fazer para poder manter essa cultura lá dentro, porque hoje é uma unidade de conservação integral.
E a Fundação Florestal não executou o estudo antropológico e entrou com reintegração de posse de 300 famílias, né? Então, a gente está levantando lá, junto com a associação do parque, junto à Secretaria de Meio Ambiente, né? Mas aonde entraria o Condefat? Porque ela é tombada pelo Condefat em 1985 e virou parque em 1992. E no plano de manejo fala da preservação dos tradicionais caipira, que está protegido pela lei do SNUC de 2000. Mesmo assim, a Fundação Florestal entrou com as ações de reintegração de posse sem estudo antropológico, aonde hoje eu, como secretária de Cultura e Turismo, pretendo trabalhar a comunidade local com o turismo, né? O turismo sustentável, levar educação ambiental, levar cursos de artesanato, de tudo que a gente pode desenvolver dentro do parque, né? Principalmente a cultura caipira. E eu gostaria de saber como fazer e trabalhar isso. É uma boa pergunta. É um caso que a gente tem situações similares em outros pontos da Serra do Mar. Esse tombamento da Serra é um dos primeiros tombamentos do Condefat. É uma área muito grande e foi feito em um momento que, na verdade, não havia uma preocupação tão grande com essas comunidades que estavam ali dentro. Então, o mapeamento, e aí, enfim, estamos todos entre amigos, né? Acho que a gente pode, e é importante a gente falar das nossas falhas também. No tombamento, isso não foi mapeado da forma como deveria ter sido feito. Então, o que a gente tem feito hoje é, assim, agir sob demanda. Ou seja, quando tem a identificação de alguma comunidade dessas, nos acione. A gente tem como mecanismo, você falou de cultura caipira, a gente tem um processo de estudo para registro de práticas culturais caipiras, né, que é um processo bastante grande, enfim, está bem no começo ainda, mas é uma forma, por exemplo, da gente conseguir provocar a Fundação Florestal. A gente tem trabalhado com eles um pouco já na linha de áreas quilombolas, então tem uma jurisprudência, digamos assim, né? O que eu vou pedir é que vocês nos acionem, encaminhem um ofício, falando, olha, a gente identifica essa área como culturalmente importante para o município. Está acontecendo isso com a Fundação Florestal. Nos ajudem. Você falou de mapeamento. Para nós temos esse mapeamento desde 1939. Foi feita uma discriminatória na época. Então, ali tem registros, entendeu? Então, ótimo. Então, nesse ofício, já encaminha isso para a gente também, porque aí, com isso, a gente consegue conversar com a Fundação Florestal no sentido de dizer, olha, a gente reconhece que é, sim, uma prática cultural, né? E aí a gente consegue estabelecer um diálogo com eles. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Regis de Embu das Artes. Prazer, Mariana, me conhecer pessoalmente, já falei contigo no telefone. Bom, eu estou diretor de turismo de Embu das Artes, né? E temos lá duas missões enormes lá com vocês. E com o IFAM também, porque lá é tombado pelo IFAM também. E Embu está numa questão agora bem delicada, porque o IFAM, ele, por meio do Diário Oficial da União, baixou uma portaria onde ele delimitou, reduziu a poligonal, né, de preservação do bem do Museu de Arte Sacra. E agora tem uma contradição com o Condefat, que manteve a anterior. E aí, para ajudar, nós estamos no meio do processo de revisão do plano de diretor da cidade. E aí vem aqui esse pedido de reforma, de uma edificação dentro da poligonal. E aí nós temos que seguir a mais restritiva, que hoje é de vocês, do Condefat. E aí o empresário, não, mas não está na do IFAM, e a do IFAM é nacional e ela é superior. Aí tem que entender esse princípio, né, do mais restritivo para a preservação do bem. E aí nós temos já uma conversa com vocês lá no Condefat, né, de uma reunião para a gente tentar chegar a um entendimento de que ou fica uma ou fica a outra poligonal, até para que nossos técnicos possam
está orientando melhor os empresários, os donos dos equipamentos, né? E também o uso daqueles espaços no geral, né? Esse é um ponto. E outro ponto é a Feira de Artes de Embu das Artes. Ela está no processo de tombamento como patrimônio imaterial, né? O registro. Já tem uma aprovação na Alesp sobre essa questão. Está tombada, na verdade, no estado de São Paulo. E estamos agora iniciando o processo no município, para tombamento também no município. E aí eu te pergunto uma coisa em relação à Feira de Artes, que é o registro, né, imaterial. Existe alguma outra caminho, ou, como você disse, a lei da Alesp, ela não prevê nada, só diz tombou, está tombado, está no livro X, no Condefat. Mas não tem nenhum critério, nenhum tipo de premissa, né, que para que ela imortalize, que ela não deixe de existir, assim como o frevo, assim como outros, né, registros tombados, tenha que ter tais e tais procedimentos. Isso não está na lei. E nem está na do município também. Nós estamos brigando agora com o prefeito para criar uma lei específica, né, para regulamentar a lei de autorismo com esses critérios. Mas no Estado não tem. Então, nós temos aquela questão, prefeito, mas como assim? Eu vou engessar aqui no município, sendo que nem o Estado está se preocupando com essa questão, né? Porque o IFAM é muito claro, na portaria está lá certinho o que pode, o que não pode, o tipo de material, o tipo de pintura, tal. Então, dessa questão do bem material, do uso material, também vai seguir o critério do edifício, da edificação? Como é que está esse entendimento de vocês lá no IFAM, ou no Condefat? Vocês só estão com pergunta fácil, né, gente? Que coisa. Vamos lá. Primeiro, em relação à área envoltória, é uma coisa assim que vale para todo mundo. A gente está conversando com Guarujá e São Sebastião e Mogi das Cruzes agora. Claramente precisamos conversar com vocês também. Por quê? O que acontece? Até 2003, a área envoltória era automática, ou seja, tombei esse prédio, automaticamente se criava um raio de 300 metros, e isso era área envoltória, ponto. A partir de 2003, isso deixou de ser automático. Então, no processo de tombamento, existe uma delimitação em relação ao que é essa área efetivamente. E aí tem vários casos desses mais antigos que a gente está tentando fazer uma regulamentação. Eu falo tentando porque... Sim, o nosso corpo técnico é super dedicado, mas ele é reduzido, né? Então, enfim, lista de prioridades. Nem sempre a gente consegue fazer as coisas no ritmo que a gente gostaria. Mas estamos fazendo esse processo, né? Uma das coisas que a gente tem feito no momento em que o IFAM regulamenta o que eles nos comunicam, a gente já abre esse processo de regulamentação nosso, justamente para evitar esse tipo de coisa. Em alguns casos, a nossa envoltória não fica igual ao do IFAM. Não vou lembrar do caso de Embu agora, mas isso pode acontecer se a gente tem mais bens tombados. Isso está acontecendo, por exemplo, em Mogi, né, que no caso de Mogi das Cruzes, o IFAM tombou um edifício só, e ali naquela região a gente tem aquele edifício mais outros 2. Então, nesses casos, a gente pode ter uma envoltória diferente. Nos casos em que isso não acontece, a gente tem ido, e isso não só o corpo técnico, mas principalmente o conselho, está indo na direção de seguir exatamente a mesma normativa do IFAM, justamente para não dar esse tipo de problema, né? Eu vou ver como está o processo. E aí... eu vou usar a estratégia do Tribunal de Contas em relação à Feira de Artes. Vou dizer que eu te respondo depois, porque eu sei do processo, mas realmente agora eu não vou lembrar como que ele está. Mas é uma coisa que a nossa tendência hoje é realmente, primeiro, estabelecer regras claras, porque daí a gente não deixa dúvida para ninguém, nem para um investidor privado e nem para a prefeitura do que pode e do que não pode, e de unificar ao máximo a normativa. Bruno? Boa tarde a todos. Boa tarde, Mariana. Nós temos Bruno Leal, secretário de Turismo de Atibaia. Nós temos um projeto em Atibaia que não existe no estado de São Paulo, tá? Trata-se dentro de uma área particular, no monumento natural, numa área de conservação, que é a Pedra Grande.
E por que eu falo que não tem no estado de São Paulo? A gente quer montar a maior plataforma de vidro da América Latina, com uma parceria com o Sky Glass de Canela, não sei se todos conhecem, quem não conhece pode pesquisar. E entramos com licenciamento na CETESB, demorou 7 meses para liberar a sondagem da rocha, somente para ver se a viabilidade, se existe algum tipo de fissura na rocha. Obviamente que não teve. E começamos a andar com todo esse processo, e agora, depois de mais 5 meses, saiu a questão do tipo de licenciamento. A gente estava com uma ideia de sair uma EAS, que é o Estudo Ambiental Simplificado, mas saiu um RAP, que é o Relatório Ambiental Preliminar. Não tem necessidade disso, enfim. Aí a gente conversando, tudo, e falou, olha, isso não passa pelo CONDEFAT devido ao enrijecimento de paisagem, por se tratar de uma unidade de conservação dentro de uma área natural, enfim. Eu queria saber se realmente isso é um fator predominante que implica na liberação do projeto, se erramos de entrar primeiro na CETESB com esse licenciamento, a ideia talvez seria entrar primeiro no CONDEFAT para analisar todo tipo de enrijecimento de paisagem, se harmoniza o projeto com a paisagem, enfim, para vir essa liberação, ou vir um consenso do CONDEFAT, facilitaria para uma possível aprovação da CETESB. Eu acho também que vale a pena a gente marcar, e até já dou uma ideia para o pessoal da Precesp, para conversar também com o pessoal da Fundação Florestal, porque também eles são muito morosos em relação ao atendimento, em relação a todo o trabalho, enfim, parece que existe até uma dificuldade preocupante. O investimento é 100% investimento privado, são 25 milhões de reais, e eu estou segurando no laço esse investidor, porque BH chamou ele, Monte Verde chamou e falou que a área toda liberada, inclusive devido a toda essa dificuldade, se alguma instância tiver interesse, porque ele está muito cansado de ficar batendo cabeça e o negócio não sai do lugar, me procurem depois, porque eu não quero perder esse projeto, obviamente que a gente quer levar para lá, tem tudo para fazer lá, mas a minha pergunta é em relação a essa questão do reenrijecimento de paisagem, se isso realmente pega. A gente já fez uma outra análise, pegamos arquitetos renomados que já aprovaram grandes projetos dentro do CONDEFAT, inclusive o projeto da Anchieta, para harmonizar isso, e foi alinhado. Enfim, mas ele está muito desmotivado com o Estado de São Paulo, e a gente quer tentar resgatar e trazer para cá. Então, é essa a pergunta. Quando você falou que você queria falar, eu já sabia que era a Pedra Grande, né? Primeiro, e aí para todo mundo também, sempre que os senhores sentirem isso, uma desmotivação em relação a morosidades por conta de tombamento, marquem uma reunião com a gente. Tá? Esse é um projeto, por exemplo, que a gente pode até chamar o presidente do conselho, entende? Para conseguir falar claramente. E outra coisa, quem fala se dá ou não dá é o conselho e não outros órgãos, com todo o respeito aos outros órgãos. Tá? Esse é um caso bastante, acho que, exemplar dessa mística que existe em relação ao tombamento, e uma outra questão que é a diferença de como a gente apresenta as coisas. Então, assim, enrijecimento da paisagem, como eu falei, a princípio tudo pode, é uma questão de conversar. Acho que todos os senhores viram que saiu recentemente uma tirolesa ali na área onde tem a Estrada Velha de Santos. Né? Aquilo é área tombada também. Aliás, ali é duplamente tombada, porque você tem o tombamento da serra e você tem o tombamento dos monumentos da Estrada Velha. Né? No caso da Pedra Grande, eu vou dizer que uma coisa que não ajudou, né, o processo todo, é que as primeiras imagens que apareceram, você só via a plataforma. E isso é uma diferença assim, que é muito importante. Ela é sutil, mas ela é muito importante. A imagem que o investidor faz para vender o projeto
normalmente é a pior imagem do ponto de vista de patrimônio, entende? Porque é uma imagem que a pessoa faz justamente para vender a área, né? É um pouco, olha, no fundo essa foto foi por acaso, né? Mas nessa foto a gente vê o quê? A gente vê a plataforma, né? A gente não vê a serra, né? A primeira coisa que eu vejo é a plataforma. Então esse é um caso, por exemplo, que você precisa fazer vários pontos de vista para mostrar, olha, eu vou ver alguma coisa, óbvio, né? Você tem uma coisa construída ali, tem um impacto na paisagem, mas qual que é esse impacto? Porque a gente está falando de uma área que é grande, né? E outra coisa, qual é o ponto de vista das pessoas? Porque muitas vezes as imagens que são produzidas digitalmente, elas apresentam um voo de pássaro ou um drone. A gente não voa, né? Então, assim, quem que vai ver a plataforma daquele ponto de vista? Tem alguém? Se tiver um mirante do outro lado do morro, aí, ok, é um ponto de vista válido. Mas, se não tiver, não é aquela imagem que você vai mostrar para o conselho, por exemplo. Entende? A gente está discutindo agora um projeto, enfim, num prédio tombado que é super detalhado. E também, a primeira imagem que mostraram para a gente era uma coisa assim, que você olhava e falava assim, meu Deus do céu, isso nunca vai ser aprovado. Né? Mas aí a pessoa estava, né, com um modelo eletrônico ali no computador e a gente começou, não, olha, baixa o ponto de vista para cá, né, afasta um pouco. Mudou completamente. Então, por isso assim que eu retomo aquela coisa do a gente tem que conversar. Talvez o impacto seja grande mesmo. Mas esse é um caso que eu me arrisco a dizer que é um problema de desenho. E, nesse caso, qualquer tipo de intervenção, e aí tentando justificar um pouco meus colegas do meio ambiente, né? Mas qualquer tipo de intervenção em áreas naturais, gente, o Ministério Público começa a acompanhar na primeira notícia que sai no jornal. A primeira notícia que saiu dessa plataforma, o pessoal já veio falar com a gente, tipo, já passou aí, né? Então, não adianta. Então, aí, realmente, o pessoal acaba ficando mais, digamos assim, cuidadoso na análise. Tá? Então, esse caso, né, para tentar resumir, tem uma questão que me parece que é de desenho, ou seja, que é de mostrar como que eu vou ver essa plataforma de outros pontos para a gente analisar efetivamente qual é o impacto na Pedra Grande, porque aí, eventualmente, sabe, tipo, mexe 2 metros para um lado para o outro e pode ser que resolva. Sim, então, e é outra coisa que eu ia falar. Em relação à nossa relação com a CETESB, a gente tem um acordo com eles, e isso é importante também que todos saibam, que é o seguinte, a gente não dá nenhuma decisão final sem ter o parecer deles e vice-versa. Porque já teve vários casos de gente que chega e fala mas a CETESB aprovou e o CONDEFAT não, ou o CONDEFAT, ou, né, o contrário. Então, para evitar isso, a gente tem um protocolo interno, efetivamente, que a gente sempre, antes de dar a decisão final, a gente vai lá e fala, CETESB, o que vocês falaram nesse caso? Então, quando tiver projeto em área que tem que ter aprovação da CETESB também, entra com os 2 processos ao mesmo tempo. Entra no CONDEFAT, entra na CETESB, porque aí, através desse protocolo, a gente conversa. Tá?